Olá, irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui em mais um domingo, como parte do nosso isolamento social. Temos a expectativa de, em breve tempo, podermos estar juntos, reunidos novamente. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais uma meditação bíblica, mais uma exposição bíblica. E hoje nós estaremos começando uma grande jornada. Por que estaremos começando uma grande jornada? Porque tenho me desafiado há algum tempo a pregar em cima de um dos 4 evangelhos. E escolhemos o Evangelho de João, né, o 4º evangelho. Dos 4 evangelhos, o último evangelho a ser escrito. Então, começando hoje com a nossa introdução e exposição do Evangelho de João, nós temos agora uma longa jornada pela frente, uma vez que João é um evangelho muito rico e assim muito denso também, teologicamente falando. Então vamos ter uma longa jornada e espero que possamos ser profundamente edificados e enriquecidos através desse evangelho maravilhoso, desse evangelho fantástico. Então, para começar o nosso estudo hoje, nós iremos primeiramente fazer um estudo introdutório do Evangelho de João. Então, primeiramente, vamos falar sobre o autor, ou melhor dizendo, sobre a autoria desse Evangelho. Ao Evangelho de João, nós não temos uma referência, nenhum texto bíblico no seu conteúdo que mostre de maneira clara, que mostre de maneira explícita que o apóstolo João foi o seu autor. Mas nós temos evidências tanto externas, como também temos evidências internas, de que sim, o apóstolo João foi o autor do evangelho que leva o seu nome. O título desse evangelho, a princípio, era só Segundo João. Depois foi acrescentado o Evangelho segundo João. Então, conforme a tradição primitiva da igreja, ou seja, os primeiros líderes da igreja, os pais da igreja, a partir do segundo século, apontam João como o autor dessa carta. Isso é uma tradição da igreja primitiva. Mas toda a tradição ela é falível. Então, não podemos ficar como base de que o apóstolo João foi o autor do evangelho que leva o seu nome, meramente por essa evidência externa. Mas isso é um peso, tá? Conta, ainda que não seja totalmente convincente essa autoria, essa evidência externa de que o apóstolo João foi o seu autor. Ou seja, líderes da igreja, como por exemplo Irineu, Policarpo e outros líderes da igreja, que viveram cronologicamente muito próximo ao apóstolo João, testificam historicamente de que esse evangelho foi escrito pelo apóstolo João. Mas nós também temos evidências internas. As evidências internas, como já disse anteriormente, elas não são explícitas, elas não são claras quanto à sua autoria. Mas sobre a evidência interna, podemos falar que o nome do apóstolo João não é mencionado diretamente nesse evangelho. O que vamos chegar mais próximos de uma referência ao apóstolo João era o discípulo a quem Jesus amava. Tá? Então, por que o nome do apóstolo João não é descrito aqui no evangelho? Possivelmente, levando em conta de que ele foi o autor do evangelho, ele demonstrou ali humildade em não citar o seu nome. E citando apenas o discípulo a quem Jesus amava, isso mostra também o relacionamento íntimo e o relacionamento profundo que o apóstolo João tinha com o seu mestre, com o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. De fato, o apóstolo João, juntamente com Tiago e João, formava aquele ciclo mais íntimo, aquele ciclo mais próximo do Senhor Jesus. E dos três, podemos considerar o apóstolo João como aquele que vivia mais próximo, que era o mais íntimo do Senhor Jesus.
Outro ponto da evidência interna da autoria joanina desse evangelho é exatamente de que, se outro autor, senão o próprio João, escrevesse esse evangelho, como você tem vários nomes, principalmente dos outros apóstolos, sendo citados de maneira precisa nesse evangelho, e o nome de João não é citado, justamente é porque o autor não foi outro senão João, porque se fosse outro autor, certamente ele não deixaria de citar o nome de João, o discípulo a quem Jesus amava, o seu nome ia ser citado, mas não foi citado porque possivelmente tudo indica que de fato foi o apóstolo João que escreveu esse evangelho. Então nós juntamos tanto a evidência interna, externa, quanto evidências internas, então não podemos ter maiores crises em afirmarmos de que, de fato, o apóstolo João, ele é o escritor desse evangelho, que inclusive leva o seu nome, o Evangelho segundo João, e o próprio título do evangelho também é uma evidência da autoria joanina. Falando acerca da data, quando esse evangelho foi escrito? Alguns vão colocar por volta do ano 80 a 90 depois de Cristo, mas uma evidência muito forte de que esse evangelho foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo. O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? No ano 70 depois de Cristo, nós tivemos a destruição de Jerusalém. Nós tivemos a destruição do Templo de Jerusalém por parte dos romanos. E o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 2, nós vamos observar algo interessante que fala acerca de que esse evangelho foi escrito possivelmente antes do ano 70. João 5,2 diz assim: Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Então você percebe que nós temos um verbo aqui, o verbo existir, e esse verbo ele está no tempo presente. Ou seja, ora, existe ali, existe em Jerusalém, esse poço. Então, possivelmente, pelo tempo presente desse verbo, isso é um indício, isso é uma indicação de que a cidade de Jerusalém ainda não havia sido destruída, porque existia ainda aquele local, aquele poço, dando evidências de uma Jerusalém ainda não destruída. Tá? Sem contar que nós temos eruditos e teólogos conservadores que também apontam e atestam que ele foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo. Possivelmente foi escrito ou na cidade de Éfeso ou na cidade de Jerusalém. Não podemos mostrar e indicar com precisão o local da autoria desse evangelho. E quem são os destinatários desse evangelho? Os destinatários desse evangelho, eles vão ser tanto judeus como gentios. E o apóstolo João, ele vai ter um grupo de destinatários muito eclético, muito amplo, diferentemente, por exemplo, dos outros evangelhos, dos evangelhos sinóticos. Quando eu falo evangelhos sinóticos, esse termo sinóticos é um termo grego que quer dizer ver junto. Por que ver junto? Porque você olha tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, eles não são iguais entre si, mas eles têm muitas semelhanças. Muitas semelhanças. Se você ler esses 3 evangelhos e você ler o evangelho de João, você vai perceber claramente uma diferença, né, na forma de se escrever, no conteúdo, na abordagem teológica, tá? Porque o evangelho de João é conhecido também como o 4º evangelho. Ele não faz parte dos evangelhos sinóticos, evangelhos que são semelhantes, evangelhos que são parecidos, como Mateus, Marcos e Lucas. Então, por exemplo, você tem em Mateus os destinatários de Mateus sendo os judeus, você tem o evangelho de Marcos, os destinatários sendo os romanos, você vai ter o evangelho de Lucas tendo como destinatários os gregos, e você vai ter o evangelho de João, um público muito mais amplo, um público muito mais eclético,
O apóstolo João escreveu tanto para judeus quanto para gentios. E quando nós formos observar o prólogo desse evangelho, quando observarmos o início do evangelho de João, isso vai ficar claro, né, dessa abordagem dos destinatários que o apóstolo João ele queria. Bom, e qual o propósito do evangelho de João? Nós temos basicamente um propósito duplo. Nós vamos ter um propósito apologético. Como assim um propósito apologético? A ideia do apóstolo João era indicar Jesus como o Verbo, como o Messias, como o Filho de Deus, como Deus homem encarnado. Ele queria, de fato, apresentar Jesus dessa forma, porque havia ainda um ensino muito incipiente, um ensino ainda muito na sua fase inicial um ensino herético, que era o docetismo. Isso ficou muito mais forte quando o apóstolo João escreveu a sua primeira carta, né? 1 João, por exemplo. Mas aqui você tinha indícios ainda disso. Alguns ainda pensavam e defendiam de que Jesus, na verdade, ele não veio como homem, né? Ele não encarnou, mas ele era apenas uma energia, ele era apenas uma miragem, certo? E também o propósito apologético era apontar, mostrar aos judeus que esse Jesus, sim, ele é o Verbo encarnado, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Deus homem que se fez carne. Então tinha essa proposta de mostrar que Jesus não era uma energia, mas Jesus de fato foi real, ele se encarnou. Que Jesus, enquanto encarnado, não era um qualquer, não era meramente um mestre, mas ele era o Verbo. E a gente vai entender o significado do que significa, o que o apóstolo João quer explicar por o Verbo. Tá? Então tem esse propósito de mostrar quem Jesus é, que nós chamamos aqui de um propósito apologético. Nós temos também um propósito evangelístico. Tá? E esse propósito evangelístico ele vai ficar muito claro no capítulo 20, versículos 30 e 31. Olha o que diz aqui, muito claro acerca desse propósito evangelístico. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Percebe? Para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, mas crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, você tem o propósito apologético também, você possa crer nele e você possa ter vida, não é? Então perceba que esse é um propósito também Evangelho de João. O Evangelho de João tem algumas características bem peculiares. Uma característica bem marcante do Evangelho de João é que mostra, de fato, Jesus como Verbo, como Messias, como Filho de Deus. Mas Jesus como Verbo, o Messias, o Filho de Deus, ele veio em uma missão. Porque, na verdade, nós temos um Deus missionário. Né? Isso ficou muito claro dentre todos os textos da Bíblia. Né? Isso fica também muito evidente quando o Deus Pai envia o seu próprio Filho, que ele trouxe, veio para trazer o dom da salvação para a humanidade. E a humanidade só vai ter duas posturas, não mais que isso, em relação ao Verbo encarnado, ao Messias, ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que vai ser fé ou incredulidade. E os temas de fé e incredulidade vão ser temas fortes, vão ser temas marcantes, vão caracterizar de maneira muito intensa o Evangelho de João. Você vai ver alguns que creram em Jesus, um pequeno remanescente de judeus que creram, e você vai ver também uma grande massa, principalmente de judeus, o povo do Senhor do Antigo Testamento, que o rejeitaram como Messias e como Filho de Deus. Tanto que João 1, 11, 12 já torna isso muito claro, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Olha, incredulidade.
Olha agora, fé, credulidade. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, certo? Então, para entender de maneira bem panorâmica o Evangelho de João, nós podemos entender, devemos levar em consideração essas três perspectivas. A perspectiva de quem é Jesus, a sua missão, e é dada ao homem ou fé ou incredulidade em relação ao Messias e ao Filho de Deus. Enquanto os evangelhos sinóticos, que vocês já sabem, está aqui no nosso slide, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão ter uma ênfase muito grande em narrativas envolvendo Jesus. Mas já o apóstolo João, ele vai ter um foco muito grande em discursos do Senhor Jesus. Vai ser mais focos em discursos de Jesus do que narrativas envolvendo Jesus. Tanto que o Evangelho de João é conhecido também como o Evangelho espiritual. Muito possivelmente, o apóstolo João já tinha em mãos, já tinha conhecimento dos três evangelhos, os evangelhos sinóticos, e o Evangelho de João, ele foi escrito também, de certa forma, para complementar esses evangelhos sinóticos, né? Para dar uma ênfase diferente de que esses evangelhos até então não tinham dado, como se ele viesse complementar esses evangelhos. Então, nessa perspectiva, ele vai trazer uma ênfase muito mais espiritual do que uma ênfase narrativa. Então, isso é uma grande característica do Evangelho de João. Além de você ter dualismo. Como assim? Você vai ter termos que vão ser contrastantes entre si. Como, por exemplo, vida e morte, a credulidade e incredulidade, luz, trevas, de cima, de baixo, ódio, amor e coisas afins. E desde já eu incentivo você e encorajo você para que você possa ler o Evangelho de João. Agora faça isso de uma sentada só. Quando você for ler um livro bíblico, não é interessante você ler pedacinho por pedacinho. A ideia é você sentar e ler o livro do início ao fim. Então, leia o Evangelho de João do início ao fim e você perceberá exatamente esse dualismo no Evangelho de João. É uma característica literária que ele vai usar. Certo? Então, vamos começar agora trabalhando o nosso primeiro texto bíblico no Evangelho de João, que será João 1, de 1 a 5. Na verdade, esse texto faz parte do prólogo, do início desse evangelho, que vai até o versículo 18, tá bom? Mas por ser um texto muito rico teologicamente, eu resolvi nesse primeiro momento apenas trazer uma exposição dos 5 primeiros versículos. É muito comum, principalmente em época do Natal, ainda que a gente não vive período natalino, mas é muito comum se associar a Jesus como uma criança frágil, independente, ou como aquele homem que sofreu, que morreu. Ainda que tudo isso seja verdade, nós não devemos apenas focar nesse aspecto humano de Jesus. O Evangelho de João, você percebe que ele não tem genealogia. Você pode ler todo o Evangelho de João, você não tem genealogia. Por que ele não tem genealogia? Porque o foco de João vai ser mostrar exatamente também o Jesus eterno. Então, se ele pretende mostrar o Jesus eterno, o Jesus Deus, o Jesus Todo-Poderoso, aquele que é eterno não tem genealogia, porque ele não foi criado. Por isso que você não tem genealogia aqui no Evangelho de João. Então, queria que você, quando pensasse em Jesus não somente como o Jesus humano, mas que você pudesse pensar também como Jesus eterno. É bem verdade que sim, Jesus, enquanto viveu na terra, ele foi 100% homem, mas em nenhum momento o Senhor Jesus ele perdeu a sua divindade. E nesses 5 primeiros versículos vai ficar muito claro, o foco de João vai ser mostrar o Jesus eterno, tá? A encarnação desse Jesus eterno. E acerca disso,
você vai ver que Jesus é chamado de o Verbo. Mas antes disso, vamos ler os nossos 5 primeiros versículos, tá bom? Então pegue sua Bíblia, por favor, e vamos ler agora os 5 primeiros versículos de João, capítulo 1. Assim diz o texto bíblico. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, que está em outro texto aqui. Agora, vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, a nossa intenção nesse momento vai ser mostrar alguns atributos de Jesus, do Verbo, tá? A primeira é que o Verbo ele é eterno. A gente vai observar isso na primeira parte aí do versículo 1. Mas vamos entender o que significa o Verbo, tá? O verbo é uma tradução de um termo na língua original que é logos. E o logos pode ser traduzido tanto quanto verbo, como pode ser traduzido também como palavra. Tanto que algumas traduções têm, em vez de verbo, a tradução palavra. E essa expressão verbo, essa palavra verbo, ela comunica muito para os destinatários desse evangelho, que são os judeus e gentios. Tá? Isso toca muito, por exemplo, os gregos, que eram muito dados à filosofia grega. E esse termo, na filosofia grega, o logos, o verbo, traz a ideia de o princípio da razão humana, ou o princípio da razão humana que fez com que o mundo fosse organizado, que fez com que o mundo fosse criado, o princípio organizador do mundo. E os gregos, eles tinham um anseio, os gregos, eles tinham um desejo muito forte pelo logos, por esse princípio racional, né, que, digamos assim, deu start, né, ao mundo criado que se conhece. E aqui, quando o apóstolo João fala acerca do verbo, isso sim tem um pano de fundo, tocando especificamente os gregos, com a sua filosofia grega, mas não somente eles também, mas também isso falava aos judeus. Os judeus tinham muita ideia, principalmente vinda do Antigo Testamento, sobre o verbo. Qual era o entendimento do verbo para os judeus? O entendimento do verbo para os judeus era, em poucas palavras, o seguinte: a palavra de Deus em ação, ou mais ainda, Deus em ação. Por exemplo, João 1, Gênesis 1, versículos de 1 a 3. O que é que diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então perceba, aí o versículo 3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. E você vai começar a ver uma sucessão de termos de Deus ordenando, de Deus falando, Deus em ação. E quando Deus agia ali, quando Deus falava, tudo era criado. Se formos para o Salmo 33, de que você possa abrir sua Bíblia no Salmo 33, vai ter um conceito exatamente semelhante do Deus em ação. O Salmo 33, a partir do versículo 6 e versículos subsequentes, diz o seguinte: os céus, por sua palavra, olha o Logos, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele fez o quê? Falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Perceba aqui a palavra, o Deus em ação. Se formos ainda para Provérbios, capítulo 8, vai lá, Provérbios, capítulo 8, vamos ver Deus em ação aqui através também da
da sabedoria. Olha Provérbios 8, a partir do versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. E aí continua o texto, você percebe exatamente a eternidade dessa palavra e o Deus também agindo, Deus em ação, tá bom? E apenas citando mais um texto sobre esse entendimento do verbo por parte dos judeus como Deus em ação, se formos para Hebreus, capítulo 1, versículo 2, olha o que diz Hebreus 1, 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Perceba aí o conceito de Logos, o conceito de Deus em ação. Então, quando o apóstolo falou o verbo, isso era um termo muito familiar, o significado dele muito familiar para os seus destinatários. Então, é como se o apóstolo João quisesse chamar a atenção. Olha, o verbo que tanto vocês conhecem, o verbo que tanto vocês falam. Então, eu agora vou falar sobre esse verbo. Eu vou discorrer sobre esse verbo e sobre o desenvolvimento acerca do verbo que o apóstolo João faz aqui. Voltando agora para João capítulo 1, por favor, vá lá para João capítulo 1. Você vai ver o seguinte, fala que no princípio era o verbo. No princípio de quê? Não no princípio do mundo, não no princípio do ministério do Senhor Jesus, mas no princípio era, perceba que o verbo ser aqui está no tempo passado, era, porque aqui está se falando da eternidade. O princípio aqui, o princípio do tempo, o princípio do espaço, o princípio, na verdade, de tudo, e não o princípio meramente do ministério do Senhor Jesus. O princípio aqui aponta para a eternidade. Então, no princípio, na eternidade passada, o verbo ele já era. O verbo já era. Então, primeiro atributo que olhamos aqui e aprendemos acerca do verbo é que o verbo é eterno. E como podemos entender a eternidade? A eternidade, dizer que Deus é eterno, dizer que o verbo é eterno, e o verbo aqui claramente é o Senhor Jesus. Quando a gente for para João 14, isso fica claro. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o verbo aqui, de fato, é o Senhor Jesus. Então, o apóstolo João está falando para os judeus, olha, o verbo que vocês conhecem, o conceito, é Jesus. Jesus é Deus em ação. Olha, gregos, o princípio da razão humana, o princípio criador de tudo, que vocês buscam, que vocês anseiam tanto, então, esse verbo é Jesus. E esse verbo, ele é eterno. Esse verbo, ele não tem começo, a ideia de eternidade, ele não tem começo, não tem fim. Jesus é eterno, ele está muito além de qualquer sucessão temporal. Ele está acima de qualquer sucessão de tempo, ele está acima do passado, ele está acima do presente, ele está acima do futuro. É como se pegássemos uma corda e fizéssemos nós nessa corda e viéssemos a olhar para essa corda, nós estamos sobre essa corda, estamos além dessa corda, temos uma visão do todo, mas ao mesmo tempo conseguimos perceber, ponto, nó por nó, que foi dado naquela corda. O fato de Jesus ser eterno, o fato da eternidade, não significa que Jesus também não entende que existem sucessões de tempo. Jesus olha tanto para o passado quanto para o futuro como se fosse tempo presente. Então, Jesus é eterno.
Indiretamente, podemos dizer que Jesus ele é Deus. Jesus é Deus, porque a eternidade é uma característica, é um atributo de Deus que somente Ele tem. Tá? Somente Deus é eterno. Tá bom? O segundo atributo, a segunda característica do verbo aí, está nos versículos 1, a segunda parte, e no versículo 2. Olha o que diz. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui observamos que o verbo, ele é Deus, mas ao mesmo tempo ele se distingue, ele se diferencia do Pai, né? E aqui há um conceito sobrenatural, aqui é um conceito da Trindade, porque o verbo, a princípio, ele estava com Deus, mas depois o texto vai dizer que ele não somente estava com Deus, ele era o próprio Deus, tá? Acerca da doutrina da Trindade, que aqui você vê algo sobre a doutrina da Trindade, ainda que você veja citado aqui apenas as duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, mas a doutrina da Trindade ela tem basicamente 7 afirmações, que são: Deus é único, só existe um único Deus verdadeiro, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito e o Filho não é o Espírito. Então aqui você tem essa verdade sobrenatural, que não queira entender isso, colocar na sua cachola de maneira racional, que você não vai entender. Nós não entendemos isso. Nós cremos nisso. Então, muito cuidado com isso. Nós devemos crer, ainda que não venhamos a entender sobre isso, tá? Então, o fato de Jesus estar com Deus mostra a grande comunhão, a grande intimidade que o Filho tem com o Pai, mas ao mesmo tempo se distingue dele, tá? Ao mesmo tempo se distingue dele. E aqui aponta que Jesus, ele é Deus. O texto fala que ele estava com Deus, mas ele também era Deus. Por quê? Porque todas as pessoas da Trindade têm uma mesma essência. Eles têm a mesma essência de divindade. E há algo muito maravilhoso em relação a isso. O que é maravilhoso é que nós temos um Deus todo-poderoso que estava com Deus, que é Deus, mas que veio habitar em nosso meio. Se você ler, e quero convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, nós vamos ver a maravilha desse Deus eterno que veio até nós, que se tornou o Emanuel, que se tornou presente em nosso meio, que se tornou Deus conosco. Filipenses 2, 6 a 8, olha o que diz. Pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse Deus, o próprio Senhor Jesus, que sendo Deus, não usurpou, não teve como usurpação o ser igual a Deus, quando ele se fez homem. Ele se fez homem para que pudesse ser o nosso sacrifício substitutivo, para que pudesse ser o tributo perfeito, para que pudesse cumprir a justiça de Deus, para que pudesse ser o sacrifício que vai, de fato, pagar e cumprir a justiça pelo preço do pecado que eu e você, nós somos devedores. E quando esse Deus, quando o Senhor Jesus, que é Deus, ele habitou entre nós, mesmo sendo todo-poderoso, sendo eterno, sendo Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou. Interessante que ele se esvaziou se enchendo. Como assim? Se esvaziou, assumindo agora a forma humana. E é interessante que quando você olha para o Senhor Jesus, o ministério terreno dele, você olha o Senhor Jesus sentindo necessidades humanas, como, por exemplo, cansaço, sede e fome. Leia, por exemplo, João 4, 6 a 8. Sentindo emoções, leia João 11, 35. Jesus chorou, porque ele assumiu uma forma humana. E isso deve
de fato, nos maravilhar que um Deus, ao mesmo tempo que é transcendente, ele é um Deus imanente, ele é um Deus conosco, ele é um Deus que se fez homem e veio habitar em nosso meio. Esse é o segundo atributo de Deus, que Deus, o Verbo, ele é Deus, mas ao mesmo tempo ele se distingue de Deus. O atributo que queremos falar, e penúltimo atributo aqui desse texto de Deus, é que o Verbo ele foi o agente da criação. Se você ler o versículo 3, João 1:3, olha o que diz. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui você tem tanto um aspecto positivo quanto um negativo acerca do verbo aqui ser a vida, tá bom? Você tem que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, esse é o aspecto positivo, tá? Tudo foi feito por intermédio dele, tá? Tenho que concordar com um teólogo chamado F.F. Bruce, quando ele diz que Deus, ele foi o Criador, mas o agente da criação foi o Senhor Jesus Cristo. E eu acrescentaria mais ainda. O Espírito Santo foi o organizador da criação. Isso fica muito claro quando você olha a criação em Gênesis 1. Você vê a Deus em ação através da palavra, através do verbo. E disse Deus, e houve. E disse Deus, houve. E disse Deus, houve. Isso vai se repetir durante 6 dias. Então você percebe que aquela palavra, aquela ação de Deus, o verbo, exatamente era Cristo. Ele foi o agente da criação. Sem ele, nada do que foi feito poderia ter sido criado. É o aspecto negativo. E outro texto que aponta essa verdade é Colossenses capítulo 1. Vamos lá, Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, versículos 16 e 17, diz assim: Pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, o verbo é eterno. Nele tudo subsiste, né? Então, o terceiro atributo do verbo nesse texto é que ele é o agente da criação, certo? Ele fez parte também da criação. E por último, o quarto e último atributo que quero citar com base nesse texto é que o verbo, o doador da vida. Me perdoe, eu passei aqui esse slide, mas você pode consultar depois. O verbo ele é o doador da vida. Se você ler os versículos 4 e 5, diz assim: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O texto mostra sobre a autoexistência do verbo. O texto fala que a vida estava nele. Ele é o recipiente da vida, mas ao mesmo tempo que ele é o recipiente da vida, ele é o doador dessa vida, porque a vida era a luz dos homens. O conceito aqui de que essa vida foi passada para os homens. E aqui é dito, lembra aquele dualismo luz e trevas? Aqui a gente observa o primeiro exemplo disso, que a vida é considerada como luz. Ora, qual é o oposto da luz? O oposto da luz são trevas. Então, qual é o oposto da vida, se a luz aqui é vida? O oposto da vida é a morte. E a maravilha é que ele é a luz, e a luz é a vida. E a luz é a vida dos homens, e as trevas não prevalecem sobre a luz. Se chegarmos no maior breu possível, se acendermos uma velinha pequenininha que seja, aquela luz vai prevalecer sobre as trevas. Sim, a morte, ela faz parte da experiência humana, mas em Cristo nós temos uma vida que vence a morte, uma vida que supera a morte.
e a palavra vida, existem dois termos na língua original que vão falar sobre vida. A primeira é bios, que quer dizer a vida biológica. A segunda é zoe, que quer dizer a vida espiritual. E quando se fala aqui de vida, se fala da vida espiritual e não da vida biológica. Então, essa vida espiritual, ainda que a morte seja um grande inimigo, a morte não prevalece sobre a vida. Porque lembra João 20:31? Esse evangelho foi escrito para que possamos crer em Jesus, o Filho de Deus, e para que, crendo, possamos ter vida, zoe, possamos ter vida espiritual. Essa é a verdadeira vida abundante que diz João 10:10, né? Que Deus veio para que possamos ter vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é o novo nascimento, é a regeneração, é uma nova vida, é viver para Cristo, é ter vida espiritual. E o Senhor Jesus é o doador. Ele é autoexistente. Ele é a própria vida, a fonte da vida. Ele é o doador da vida. Algumas aplicações diante de tudo o que falamos. A primeira aplicação é que nossa fé deve ser firme e convincente. Temos um Salvador que morreu por nós, não por fraqueza. Ele é todo-poderoso, mas veio para ser o sacrifício substitutivo. O Senhor Jesus não morreu porque ele era fraco. Ele não morreu por um acidente. Ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus eterno, que veio até nós para ser o nosso sacrifício substitutivo. Diante disso, a nossa fé deve estar firme, deve estar ancorada, assim como essa figurinha aí, a âncora que está aí no seu visor. Devemos estar firmemente ancorados em Cristo. A nossa esperança não pode estar em nenhum sistema político. A nossa esperança não pode estar em nenhum governante. Não pode estar nisso. Ainda que sim, possamos ter opções políticas, ainda assim que possamos, de alguma forma, dependermos de homens, mas essa dependência, tudo isso é usado como instrumento de Deus, mas em última instância, a nossa esperança deve estar naquele que é perfeito, naquele que é todo-poderoso, naquele que é eterno. E esse aí não é nenhum presidente, não é nenhum governador, não é nenhum prefeito, não é nenhum pastor, não é ninguém, senão aquele que é perfeito, aquele que é eterno, aquele que é todo-poderoso, que é o Senhor Jesus. Segunda aplicação, devemos ficar maravilhados com nossa salvação. O Eterno irrompeu na história para salvar a muitos. Deus, o Deus da história, irrompeu na nossa história para que pudesse mudar não a nossa história, mas para que pudesse mudar a nossa eternidade, para que pudesse mudar o nosso destino eterno. Devemos ficar maravilhados. Devemos adorar a Deus. Quando nós adoramos a Deus por quem Deus é. O que Deus faz é reflexo de quem Deus é. Então devemos adorar a Deus, ficar maravilhados. Não importa as circunstâncias. Deus é Deus. O Senhor Jesus Cristo é eterno, não importa o que aconteça. E devemos ficar extasiados e adorarmos a Deus por essa intervenção dele na história da humanidade e na história das nossas vidas, nos tirando da morte, do lamaçal do pecado, para o seu reino de luz, para o seu reino eterno. E por último, quero dizer que devemos pregar essa vida em um mundo de trevas. Elas jamais prevalecerão diante da luz. Devemos ter um espírito evangelístico, assim como o Evangelho de João tem como propósito, tem como por natureza também ter essa perspectiva evangelística. Nós devemos sim. Jesus é apresentado aqui como o Verbo eterno, como Deus, como agente da criação, como aquele que é autoexistente, como aquele que dá vida a muitos. Não para que possa ficar apenas aqui, mas para que nós possamos falar para as pessoas quem é Jesus, quem é Jesus, o que ele veio fazer. Ele veio trazer o dom da salvação para a humanidade. E a humanidade, ela deve escolher, ou ela crê, ou ela nega a Cristo. E sabe uma coisa? Muitas vezes não, sempre, quando negamos a Cristo, quando desobedecemos a Ele, sabe por que fazemos? Fazemos porque não cremos
em quem Deus é, em quem Jesus é, não cremos na sua palavra. A raiz da desobediência é porque nós não cremos quem Deus é. As pessoas primeiramente precisam entender quem Jesus é. Jesus é esse ser eterno, todo-poderoso, que se fez homem, que é o nosso Salvador. As pessoas precisam entender quem é Jesus. Que possamos falar quem é Jesus. Estamos em isolamento social, mas a igreja continua firme e forte. A missão da igreja não mudou. A igreja continua tendo como missão pregar o evangelho, fazer discípulos. Essa missão não mudou e nunca mudará enquanto a igreja aqui estiver na terra, enquanto a igreja não for arrebatada. Nós temos o papel de pregar sobre o Verbo eterno. É nosso papel. Deus nos usa como instrumentos seus. Isso faz parte do seu plano redentor. Isso faz parte do Evangelho. Isso, na verdade, é o coração, a essência do Evangelho. Que possamos meditar nessas aplicações, nesse texto, e que o Senhor nos abençoe ricamente. O Senhor abençoe a sua família, a sua casa, e o Senhor supra todas as suas necessidades. Amém.